Em meio a um impasse para um cessar-fogo na faixa de Gaza, um ataque aéreo de Israel matou 3 filhos e 4 netos do líder político do Hamas no território palestino. E durante as recentes negociações para a libertação de reféns, o Hamas indicou que não consegue identificar 40 israelenses para que sejam soltos. A reportagem é de Priscila Yazbek. Fontes israelenses afirmaram à CNN que o Hamas tem se recusado a enviar uma lista de 40 mulheres, idosos e homens doentes que seriam libertados em troca de uma pausa de 6 semanas nos ataques de Israel. O Hamas disse aos mediadores como Catar e Egito que não tem 40 reféns vivos que cumprem esses critérios, segundo as fontes. Registros da CNN sobre as condições dos reféns corroboram as informações. Analistas acreditam que a maioria dos quase 100 reféns ainda vivos sejam soldados ou homens mais velhos. E afirmam que o Hamas deve usá-los para negociar concessões mais significativas, como a libertação de prisioneiros de alto nível palestinos e o fim da guerra. Sem trégua à vista, o risco de um ataque amplo a Rafah persiste. Mais de 1 milhão de palestinos abrigados na região que fica no sul de Gaza, na fronteira com o Egito, celebraram o fim do Ramadã, o mês sagrado muçulmano, em meio à ameaça do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que disse nesta terça-feira que nenhuma força do mundo vai impedir suas tropas de entrarem em Rafah. Os impasses para chegar a um cessar-fogo e a possível ofensiva em Rafah não são as únicas fontes de preocupação. O temor de uma escalada regional do conflito aumentou consideravelmente com a ameaça do Irã de se envolver mais diretamente na guerra. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu nesta quarta punir o que classifica como regime maligno de Israel em resposta ao ataque feito ao consulado iraniano na Síria. Segundo Teherã, 6 sírios morreram, além de 7 oficiais iranianos, incluindo o mais alto comandante do Irã morto desde o ataque ordenado pelo ex-presidente americano Donald Trump, que matou um general no Iraque em 2020. Israel se recusou a comentar o incidente, mas fontes da defesa israelense e o Pentágono dizem que Israel foi o responsável. O exército israelense suspendeu nos últimos dias os sinais de GPS em várias cidades, incluindo na região de Tel Aviv e Jerusalém, para impedir eventuais ataques com mísseis ou drones do Irã. O bloqueio causou grandes transtornos, com moradores dizendo que aplicativos como o Google ou o Waze indicavam que eles estavam no Líbano ou no Egito. Nas redes sociais, diversas fotos também mostram telas de pagamentos, entregas e serviços de transporte travadas. Professor, vamos começar do fim. O quão próximo está um embate Israel-Irã? Caio, o relatório de inteligência dos Estados Unidos divulgado hoje aponta que é iminente um ataque ou do Irã ou de algum grupo ligado ao Irã, o Hezbollah, os Houthis, que já estão atacando embarcações ali no acesso ao canal de Suez, Jihad Islâmica na Palestina, algum grupo ligado ao Irã, a Israel. O relatório de inteligência é de que esse ataque, como mostrado na reportagem, seria feito por míssil ou drone. Em alguma sede do governo israelense. E, geralmente, quando os Estados Unidos divulgam esse tipo de relatório de inteligência, os ataques acontecem. Aconteceu recentemente, por exemplo, aquele ataque em Moscou, que no início de março os Estados Unidos divulgaram que haveria um ataque terrorista do Estado Islâmico na Rússia e aconteceu. E, nesse momento, então, Israel dispensou as licenças dos soldados que tinham alguma licença, alguma dispensa, acabou com o sinal de GPS, bloqueou o sinal de GPS dentro do país e está com os sistemas antiaéreos em alerta, além de todos os consulados e embaixadas de Israel no mundo inteiro estarem em alerta. E aí, só para finalizar, o Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, hoje, no fim do Ramadã, ele reiterou que haverá um ataque contra Israel. E aí o presidente Biden se pronunciou e disse que, se isso acontecer, os Estados Unidos revidarão junto com Israel. E o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, ligou para o ministro da Defesa Gallant de Israel e também se prontificou a revidar, a auxiliar Israel no caso de um ataque do Irã, Caio. E aí, Lorival, quais as consequências? Muda o patamar, completamente do conflito? Talvez muda a relação dos Estados Unidos com Israel? O que dá para planejar? Vamos supor que o relatório seja o correto. O que vem depois de um embate direto? E hoje houve mais um indício disso, porque a agência estatal iraniana Meir
noticiou que o espaço aéreo de Teherã tinha sido fechado. Isso poderia ser um indício, né, do disparo de mísseis ou de drones, realmente, contra Israel. Mas com a repercussão dessa notícia, a agência estatal retirou a notícia do ar e disse que nunca tinha publicado. Como é que é a expressão? O screen print é eterno, né? Sim. O print de tela é eterno. Bem, então, realmente, como disse o Vitelli, um ataque parece iminente. O Irã, obviamente, não tem interesse em uma guerra direta com Israel, daí essa especulação de que poderia ser por meio dos proxies, né, dos atores, que são muitos que o Irã usa, né, por procuração. A sequência dos acontecimentos com relação ao governo israelense e o Hamas e os reféns é bastante reveladora. Pelo seguinte, ontem o Netanyahu afirmou que já tinha marcado a data para uma ofensiva contra Rafah, justamente quando Israel estava negociando com o Hamas a libertação de reféns. Daí, hoje veio a notícia de que o Hamas não tem como provar que estão vivos esses 40 reféns, que seriam mulheres, idosos e doentes, que seriam a primeira leva para a negociação, para a troca por prisioneiros palestinos em Israel. Em seguida, foi realizado o ataque que matou os 3 filhos e 4 netos do Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas. Em seguida, o Ismail quando recebeu a notícia, foi gravado com vídeo dizendo imediatamente que o sangue dos filhos dele não é mais precioso do que o dos outros palestinos e que isso não afetaria as negociações. Por quê? Porque, no fundo, o que ficou claro, pelo menos no mundo árabe, para o Egito, para o Catar, que estão diretamente envolvidos nessa negociação, é que o Netanyahu não quer que a negociação progrida. Ontem poderia parecer que o Netanyahu queria negociar numa posição de força ao não fazer concessões aos Estados Unidos em relação à ofensiva contra Rafah. Mas hoje, esse ataque, ele era totalmente desnecessário do ponto de vista das negociações, de negociar em posição de força ou como uma operação militar, né? Os 3 filhos do Haniyeh estavam com seus respectivos filhos indo visitar famílias que perderam pessoas nos bombardeios israelenses no norte da faixa de Gaza, num contexto do Eid Mubarak, o fim do Ramadã, né? Da festa do fim do Ramadã. Então, fica claro realmente que o Netanyahu, que está muito pressionado politicamente dentro de Israel, ao constatar que não terá como obter a libertação desses reféns, que foram mortos pelos bombardeios israelenses, muito provavelmente, ou seja, demonstraria todo o fracasso, né, os erros de escolha da condução dessa guerra, do ponto de vista de Israel, não do ponto de vista de Netanyahu, quer dizer, que deseja realmente se prolongar no poder e sabe que quando essa guerra acabar, ele provavelmente também estará acabado, cairá do governo. Já existem fortes pressões para a realização de eleições. Então, diante de todo esse quadro, e você soma isso o fato de Israel ter atacado, também totalmente desnecessário, atacar o consulado do Irã em Damasco e matar o principal general das forças iranianas desde a morte do Qasem Soleimani em 22, tudo isso mostra realmente uma clara intenção de prolongar essa guerra para se manter no poder. O professor, do ponto de vista do Netanyahu, não necessariamente do ponto de vista de Israel, uma ampliação da guerra para um front novo com o Irã, isso de alguma maneira impacta
na política do Netanyahu, de que maneira? Olha, cara, se tiver uma guerra entre Israel e Irã, a gente está numa esfera absolutamente de Segunda Guerra Fria, porque o Irã é um aliado da Rússia, fornece os drones Shahed para a Rússia, tem esse eixo formado por Rússia, Coreia do Norte, Irã, tem armas da Coreia do Norte sendo utilizadas pelo Hamas desde o início dos ataques terroristas em 7 de outubro. É um confronto, aí não é mais um confronto entre um grupo terrorista e um Estado, é um confronto entre 2 Estados com exércitos gigantescos. E aí o Israel tem armas atômicas e o Irã tem programa nuclear avançado, os 2 exércitos são extremamente equipados. Israel controla os céus, mas o Irã tem uma forte marinha na região e o Irã tem muito mais soldados do que Israel. É um cenário muito desgastante para o mundo inteiro, inclusive porque os Estados Unidos já se comprometeram a intervir caso aconteça um ataque do Irã. E aí, veja só, o Irã até 2017, ele sofria sanções no Conselho de Segurança da ONU apoiadas pela Rússia e pela China. Mas hoje em dia, a Rússia e a China protegem o Irã. Então, a gente está vendo um movimento literalmente de Segunda Guerra Fria e é muito improvável que esse ataque do Irã seja feito diretamente pelo Irã, mas sim por grupos terroristas, porque se acontecer do Irã realmente atacar com mísseis diretamente do seu território, ou drones, e Israel revidar, é uma guerra aberta entre 2 estados e aí a gente tem um novo cenário que complementa, que expande a guerra na Ucrânia, porque são interligados, Caio. Lorival, eu fico com uma dúvida da posição do Biden, caso escale, né? Caso escale para um conflito Irã-Israel, porque até agora o Biden tem sido um crítico, né, do Netanyahu, da estratégia do Netanyahu. Ontem saiu uma pesquisa, a primeira pesquisa, né, que o Biden está na frente do Trump, né? Queria até te ouvir vocês dois, se a gente tiver tempo, sobre essa pesquisa, se já é um resultado desse aperto, vamos dizer assim, entre aspas, do Biden no Netanyahu. Mas aí, se escala para algo Irã-Israel, o Biden pode rever um pouco essa posição da relação da guerra Netanyahu-Hamas? Não, claro que sim, e o Irã sabe muito bem disso. Então, acho muito difícil o Irã atacar diretamente Israel, inclusive por isso, né? Assim, o Biden não teria a menor condição política e nem sequer o desejo de deixar Israel à própria sorte numa eventual batalha contra o Irã. Mudaria completamente o cenário, independentemente de quem estivesse governando Israel. Um ataque de outro Estado, como disse o Vitélio, contra Israel levaria os Estados Unidos a apoiar Israel de forma incondicional. O que, aliás, o Joe Biden disse, né, na conversa com o Netanyahu. Né, fez todas as advertências, as queixas e reiterou que os Estados Unidos defenderiam Israel num confronto contra o Irã. Queria fazer uma correção, falei que a morte do Qassem Soleimani foi em 22, é claro que foi em 2020, ainda no governo do Donald Trump. Professor, para finalizar, essa pesquisa da Reuters Ipsos, né, que mostrou, eu anotei aqui, 41-37 para o Biden. Ela já é, na sua percepção, o resultado de um endurecimento, vamos dizer assim, do Biden sobre Netanyahu? Essa pesquisa tem margem de erro de 4%, que é mais ou menos a distância que deu entre os dois. E tem sido muito questionado por que o Biden cresceu. Lembrando que agora, dia 15 de abril, o Trump responde pelo seu primeiro processo criminal, aquele processo em que ele é acusado de ter pago uma atriz pornô para não revelar que teve um caso com ele. E tem, sim, a questão do Biden estar criticando abertamente o governo de Israel. É importante que seja ressaltado isso, porque não é o Estado, é o governo Netanyahu. E isso pode ter, sim, impactado na intenção de voto. Agora, veja só, as eleições nos Estados Unidos são decididas pelo colégio eleitoral. Tanto é que quando Trump se elegeu, ele perdeu no voto popular. Ele ganhou no colégio eleitoral, nos votos do colégio eleitoral. Então, embora essa pesquisa tenha mostrado, depois de muito tempo, uma pequena vantagem do Biden, que pode estar dentro da margem de erro, ela ainda não significa muita coisa no atual momento, Caio. Lorival, para finalizar, que a gente tem aqui mais um minuto, você vê, a depender do quadro de evolução, os Estados Unidos podendo suspender de alguma maneira esse apoio de 3,8 bilhões de dólares para Israel?
independentemente, caso não haja uma escalada de um conflito com o Irã? Acho difícil, né? Nunca aconteceu. O George Bush pai ameaçou fazer isso em 1991 se o Yitzhak Shamir, que é do mesmo partido do Netanyahu, não concordasse em participar da Conferência de Madrid. Mas não chegou a fazer isso, não foi necessário. O Shamir recuou. E agora, nesse contexto que nós estamos discutindo, né, e o Netanyahu sabe disso, é um operador político muito sofisticado. Então, por isso, o ataque contra o consulado iraniano em Teherã, diante desse quadro de ameaças, de tensões, não vejo chance neste momento de o Biden fazer isso. E nós estamos aí na reta para a eleição americana, né? E o Netanyahu está aí torcendo pela eleição do Trump, que mudaria completamente tudo isso que nós estamos discutindo. Orival, muito obrigado. Até amanhã. Professor Vitélio Brussolin, professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Muito obrigado, professor.